Olá a todos. É com grande alegria que o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, a Casa de João Pinheiro, promove, neste mês de abril de 2022, o sexto ciclo de palestras sobre a Inconfidência Mineira, interesses crescentes, abordagens diversas. A edição, que ora se realiza, se dá em memória aos 230 anos da execução do Alferes Tiradentes. Hoje, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais recebe, para enriquecer os nossos estudos e reforçar os laços de cooperação com as instituições congêneres, o pesquisador André Candriva, que é o atual presidente do atuante Instituto Histórico e Geográfico de Congonhas, que vem prestando relevantes serviços em prol da pesquisa e promoção da história do Alto Paraopeba, que teve presença marcante na história da Inconfidência Mineira, como veremos a seguir. Uma breve referência em relação ao currículo do nosso palestrante. André Sanches Candreva, natural de Conselheiro Lafayette, é graduado em Análise de Sistemas pela Unipac e pós-graduado em Gestão Pública pela Uninter, do Paraná, e também em Tecnologia da Informação, voltada para a Educação e História do Brasil, pela Universidade Cândido Mendes. Servidor público municipal da Câmara de Congonhas, é pesquisador da história do automóvel nacional. Ainda é comentarista especializado em automobilismo nas rádios Congonhas FM e Educativa FM. André também é pesquisador da história da ferrovia em Congonhas e região, além de ser autor de diversos artigos e livros sobre a história de Minas em geral. Enfim, é com muita satisfação que, na condição de coordenador da Comissão Permanente da História de Minas e também como sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Congonhas, que tenho a honra de passar a palavra a André Candriva, que hoje falará a todos nós sobre o movimento da Inconfidência Mineira no Arraial de Congonhas do Campo. A todos desejamos uma ótima palestra. Olá, confrades e confreiras. É com alegria que estou hoje aqui representando o Instituto Histórico e Geográfico de Congonhas, na condição de presidente, atendendo ao convite feito pelo confrade Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda para participar desse momento da história mineira em que destacamos os 230 anos do cumprimento da sentença imposta aos implicados na conjura que confabularam na tentativa de constituir uma pátria independente. E antes de falarmos sobre o movimento na região do Alto Paraopeba, em particular dos atuais municípios de Conselheiro Lafayette, Ouro Branco e Congonhas, farei uma contextualização acerca da formação dessa região até pouco antes do movimento dos conjurados. A formação da região de Conselheiro Lafayette, Ouro Branco e Congonhas, no final do século XVII, já se tinha notícias de maior movimentação de pessoas em torno dessa região. Em 1694, a grande bandeira paulista de Manuel Camargo, Bartolomeu Bueno de Siqueira, Miguel Garcia de Almeida Cunha e João Lopes de Camargo oficializou a existência do Arraial do Campo Alegre dos Carijós, que no final do século XVIII seria transformado na Real Vila de Queluz. O bandeirante Miguel Garcia também encontra ouro aos pés da Serra do Deus Te Livre, um metal de coloração esbranquiçada, ficando assim conhecido como Ouro Branco, e em 16 de fevereiro de 1724, o arraial foi elevado à categoria de freguesia colativa do Ouro Branco, sendo considerada uma das povoações mais antigas de Minas Gerais. A construção da igreja matriz de Santo Antônio de Ouro Branco é datada de 1717. E Congonhas do Campo é citada pelo padre italiano André João Antonil em sua obra Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas, quando este passou por aqui em 1703. Essa região já era habitada pelos índios carijós, que de um modo geral eram indígenas mais afeitos à presença do colonizador. Portanto, os atuais municípios de Congonhas, Ouro Branco e Conselheiro Lafayette têm seu surgimento em fins do século XVII. Entre Congonhas e Ouro Branco surgiria também um outro pequeno povoado denominado Soledade, onde se ergue, em princípios do século XVIII, uma capela devotada à Nossa Senhora da Soledade.
e em outro ponto, entre Congonhas e São Brás do Suaçuí, era erguida a capela devotada a Nossa Senhora da Ajuda, nessa mesma época, no povoado inicialmente denominado do Redondo, que é o atual distrito do Alto Maranhão, pertencente a Congonhas. A região se tornou logo passagem obrigatória para Itaverava, Guarapiranga, Mariana, Catas Altas, além, claro, do Vale do Tripuí em direção a Vila Rica. Tornou-se pouso para os viajantes e entreposto de mercadorias. Era o início da corrida do ouro diante das recentes descobertas do metal precioso e o surgimento do caminho velho da Estrada Real. A região logo sofreria com um conflito denominado Guerra dos Emboabas, onde, próximo a Congonhas e Ouro Branco, o líder revoltoso, Manuel Nunes Viana, barrou a comitiva de viagem de Dom Fernando Lancastre, então governador da capitania do Rio de Janeiro, fazendo-o retornar em 1709. Além das primeiras décadas do século XVIII, a região vivenciou ainda um grande movimento de ciganos que realizavam negociações com os mineradores, além de promover constantemente distúrbios e roubos. Congonhas, Conselheiro Lafayette e Ouro Branco se localizam geograficamente na divisa entre as comarcas de Vila Rica e Rio das Mortes, cujo Rio das Congonhas era o divisor natural, rio esse que corta as cidades de Conselheiro Lafayette e Congonhas. As distâncias dessa região entre as duas sedes das vilas eram um grande dificultador para os seus moradores. Então, na metade do século XVIII, irá se estabelecer em Congonhas o português Manuel José Monteiro de Barros, que por volta de 1755 iria constituir família e iniciar seu trabalho de mineração aurífera em sua sesmaria de terras, e para compreendermos a sua extensão, essas terras atualmente se localizariam entre as divisas de Congonhas, Ouro Preto e Belo Vale. Manuel José iria amealhar nos anos seguintes uma grande fortuna em ouro, fruto da exploração das lavras das Goiabeiras, Boa Esperança, Casa de Pedra, Pires, Forquilha, Veeiro e Batateiro, locais estes que fizeram sua riqueza e também a riqueza de inúmeros outros mineradores que por aqui passaram. Todos os seus 9 filhos nasceram em Congonhas e foram batizados na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição a partir de 1760. Seus filhos se tornariam pessoas influentes e poderosas, com destaque para Lucas Antônio Monteiro de Barros, o barão e visconde de Congonhas do Campo, e Romualdo José Monteiro de Barros, o barão do Paropeba. Lucas é um dos congonhenses que teria seu nome citado durante a devassa da Conjuração Mineira. Outro vulto da região foi Luiz Vieira da Silva, que nasceu na Fazenda do Guido em 1735 e batizado na Capela de Soledade, que nessa época pertencia à freguesia de Ouro Branco. Luiz Vieira, como todos sabem, é considerado um dos mentores intelectuais do movimento em questão. Seu local de nascimento fica a menos de 10 quilômetros do centro da cidade de Congonhas e Ouro Branco, e as ruínas da Fazenda do Guido, local de seu nascimento, ainda testemunham o passado de gloriosas riquezas e se localizam ao sul da área onde está instalada a atual usina siderúrgica do grupo Gerdau Aço-Minas. Outro momento de grande relevância social e religiosa que surge na região é a instituição do Centro de Devoção ao Bom Jesus de Matosinhos pelo minerador português Feliciano Mendes a partir de 1757. Feliciano, ao cumprir o pagamento de uma promessa, dá início à construção de um templo religioso que irá atrair a atenção de milhares de pessoas, além da constituição de uma irmandade devotada ao Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. Após a morte de Feliciano, em 1765, os administradores ermitões que o sucederam se encarregaram de contratar uma pleiade dos melhores artistas que havia em Minas Gerais naquela época, dentre os quais se destacaram Francisco de Lima Cerqueira, Jerônimo Félix Teixeira, João Antônio de Carvalho, Francisco Vieira Servas, João Nepomuceno Correia Castro, Bernardo Pires da Silva, Felizardo Mendes, Manuel da Costa Ataíde e Antônio Francisco Lisboa. Essa grandiosa obra do barroco brasileiro, com a igreja, seu monumental adro e os 12 profetas, além das 6 capelas dos Passos,
só ficaria totalmente concluída em 1872, evidenciando a envergadura do projeto do devoto Feliciano Mendes. E por fim, a partir da segunda metade do século XVIII em diante, com o aumento de novas áreas de exploração aurífera nessa região, em contraste com o declínio dessa atividade na região de Vila Rica, aumentava gradativamente a insatisfação administrativa dos moradores das freguesias de Carijós, Ouro Branco e Congonhas do Campo, o que desencadearia um movimento articulado com outras povoações próximas para a criação de um novo centro administrativo na região, refletindo em setembro de 1790 com a criação da Real Vila de Queluz, atendendo um anseio principalmente de membros das famílias Monteiro de Barros, Lobo Leite Pereira, Coelho Seabra, Mesquita, Baeta Neves, Mendes, Araújo e Silva, dentre outras, que politicamente e economicamente dominavam essa região. Feitas essas considerações iniciais, passaremos então ao movimento da Inconfidência em nossa região. Primeiro, gostaria de elencar alguns estudantes brasileiros que em Portugal ou na França, em fins do século XVIII, que se relacionam de alguma maneira com a nossa região. São eles: José Joaquim da Maia Barbalho, que ingressou em Coimbra em 1783 e graduou-se em Medicina em Montpellier, na França, em 1787. O José Joaquim ele era filho de José da Maia e Brito e sobrinho de Tomás da Maia Brito, que foi o quarto ermitão e administrador das obras do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, nesse período. Domingos Vital de Barbosa Lage, que cursou medicina em Montpellier e era amigo de José Joaquim da Maia e Barbalho, amigo do congonhense José Pereira Ribeiro e de José Álvares Maciel, que junto com José Pereira e José Álvares Maciel, que retornaram ao Brasil em meados de 1788. Vale lembrar que o José Álvares Maciel e seu pai, eles eram proprietários da fazenda Caldeirões, que se localizava na região da Serra da Bocaina Negra, no contraforte da Serra do Deus Te Livre, atualmente conhecida como Serra de Ouro Branco. A ligação dessa fazenda até Vila Rica se fazia pelo caminho velho da Estrada Real, a 1,5 léguas do entroncamento com o caminho novo em Ouro Branco. Portanto, era um local estratégico que era servido pelos dois principais caminhos da época. O congonhense Lucas Antônio Monteiro de Barros foi outro estudante em Coimbra, graduado em Direito em 1788. Era filho do guarda-mor Manuel José Monteiro de Barros. E José Alberto Monteiro de Barros, também irmão de Lucas, bacharel em Direito e em Matemática, em 1788, estudantes de Coimbra. Outro estudante, o congonhense, o José Pereira Ribeiro, foi um brilhante aluno em Coimbra e onde concluiu o curso de Direito também em 1788. Era um homem culto e dono de uma grandiosa biblioteca. Diogo Pereira Ribeiro Vasconcelos, natural de Lisboa, ele veio para Congonhas aos 9 anos de idade morar com seu avô, o rico comerciante Major Jacinto Pereira Ribeiro, que era pai de José Pereira Ribeiro. Portanto, o Diogo ele era sobrinho de José Pereira Ribeiro, que também graduou-se em Direito em Coimbra no final dessa década de 1780. Outro estudante, Francisco de Araújo e Silva, natural da freguesia de Ouro Branco, era filho de Silvestre de Araújo e Silva e cursou Filosofia e Matemática em Coimbra. E, por fim, Vicente Coelho de Seabra Silva e Teles, que nasceu no povoado de Soledade, pertencente à freguesia de Congonhas do Campo, e o Vicente, ele graduou-se em Química em Coimbra e é considerado o pai da Química brasileira. Esses estudantes se relacionam de alguma forma com Congonhas, Ouro Branco e Carijós, seja por questões familiares ou por negócios. Esses estudantes receberam fortes influências iluministas e jacobinas. Portanto, é plausível afirmar que o tema de um levante contra a coroa portuguesa circulou entre os seus familiares no período entre 1788 e 1789, quando, de fato, são noticiadas as tentativas de um levante. E segundo, cabe destacar que os dois caminhos reais que cortam a região eram amplamente utilizados. Entre Ouro Branco e Carijós encontrava-se, por exemplo, a estalagem do Lourenço ou a estalagem da Varginha, bem ao lado do caminho novo da Estrada Real. Foi aí o palco
de dois importantes fatos ocorridos nessa época. Um, no final de 1788, quando o alferes Joaquim José da Silva Xavier passou uma noite ao lado de amigos e anunciou que a liberdade estava próxima com seus discursos inflamados. Em outro momento, quando o local foi escolhido para receber e deixar exposto uma das pernas do mesmo alferes, para lembrar a todos que ali passassem, que porventura por ali passassem, da infâmia cometida pelo grupo de conjurados, e sendo este o resultado de quem atentou contra a coroa. Em Conselheiro Lafayette, antigo Campo Alegre dos Carijós, a comitiva que trazia os despojos do alferes renovou a salmoura e seguiu viagem para Vila Rica em fins de abril de 1792. Com relação ao clero em nossa região, dos implicados na conjura mineira, os que faziam parte do clero, né, e da nossa região, com destaque para Luiz Vieira da Silva, que nasceu na fazenda do Guido e foi batizado na Capela de Soledade, que nessa época pertencia à freguesia de Ouro Branco. Luiz Vieira é considerado por muitos historiadores como um dos principais líderes intelectuais da conjura mineira. Ele era eloquente em seus discursos, possuidor de vasta cultura e tinha em sua casa uma imensa biblioteca, a maior particular naquele final do século XVIII. Após o que lhe sucedeu diante de sua prisão e pelo que viveu em Lisboa no degredo, presume-se que, ao retornar ao Brasil, foi viver ao lado de sua mãe e suas irmãs na fazenda onde nasceu. Dessa fazenda restam apenas ruínas, que se localizam na parte sul do município de Ouro Branco, bem próxima com a divisa com o município de Congonhas, a menos de 2 quilômetros de distância do distrito de Lobo Leite, um antigo povoado de Soledade, por onde passa o caminho velho da Estrada Real. Outro clérigo, o padre José Maria Fajardo de Assis, nasceu em Carijós, Queluz. Além de padre, era fazendeiro e irmão do cônego de Santa Polônia, o padre doutor João Ferreira Soares, o mesmo que criou grandes dificuldades para a nomeação do Luiz Vieira da Silva como cônego da Sé de Mariana, que teve que inclusive abrir um processo, e esse processo foi vencido, presidido por Tomás Antônio Gonzaga. Daí o momento em que se fortalece a amizade entre o cônego, Luiz Vieira, e o poeta árcade e advogado Tomás Antônio Gonzaga. O padre José Maria Fajardo foi chamado a depor na devassa na condição de testemunha após a denúncia de Inácio Corrêa Pamplona. Não chegou a ser preso, mas em sua casa pernotou o alferes Vitoriano Veloso na virada do dia 23 para o dia 24 de maio de 1789, que trazia um bilhete de Francisco Antônio de Oliveira Lopes para o tenente-coronel Francisco Freire de Andrade, em Vila Rica, para que o mesmo desse início ao levante. O padre Fajardo interceptou a mensagem e rasgou o bilhete para a segurança do próprio Vitoriano Veloso, que fez uma viagem homérica, aí cabe a gente destacar isso. Ele percorreu quase 250 quilômetros, ida e volta, em 3 dias e 2 noites, um feito imenso para a época. Vitoriano teria se hospedado, na ida e na volta, na casa de 2 outros padres na freguesia de Ouro Branco, indicados pelo próprio padre Fajardo, o que demonstra o conhecimento e o envolvimento de outros clérigos da região na conjura. Mais adiante, a gente pode até tecer mais detalhes sobre o Vitoriano Veloso. Com relação aos bacharéis em direito de nossa região implicados na conjura, José Pereira Ribeiro, que era natural de Congonhas, ele formou-se em direito em Coimbra, retornou ao Brasil em 1788, na companhia de Domingos Vidal de Barbosa Lage, e juntos leram e comentaram as obras do Abade Rainal e as leis constitutivas dos Estados Unidos. É possível que o José Pereira Ribeiro trouxera um outro exemplar à cidade de Mariana, onde ele passou a residir, e o entregara ao cônego Luiz Vieira da Silva, diante da afirmativa do amigo Domingos Vidal. José Pereira fazia parte do grupo de estudantes brasileiros em Coimbra e na França, impregnado das ideias iluministas. Ele era tio, embora mais moço, do doutor Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, e jantava em companhia do sobrinho, do doutor Diogo, quando o embuçado procurou Tomás Antônio Gonzaga na casa do colega na noite do dia 17 de maio de 1789.
O Dr. José Pereira ele foi inquirido 2 vezes na devassa, nos dias 8 e 21 de julho de 1789. Na primeira vez, foi sobre o conteúdo das declarações de Francisco Antônio de Oliveira Lopes, que revelara, né, o encontro de Thomas Jefferson com José Joaquim da Maia e Domingos Vidal de Barbosa Lage. E na segunda vez, José Pereira também foi inquirido sobre o caso do embuçado. Mas em ambas as ocasiões ele permaneceu mudo, o que, aliado ao fato de que Domingos Vidal não o incluíra em sua denúncia, valeu-lhe o esquecimento da devassa, que já estava apertada por ter de se livrar do seu sobrinho, o Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, e abafar a repercussão da morte de Cláudio Manuel da Costa. Então, passamos agora ao Diogo Pereira, né? O Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, como eu já havia dito, ele é natural do Porto, em Portugal, filho do coronel José Jerônimo Pereira de Vasconcelos e Ana Jacinta da Natividade. O Diogo Pereira veio aos 9 anos para Congonhas, morar com seu avô, o Major Jacinto Pereira Ribeiro, que era comerciante e também minerador. Ele estudou no Seminário de Mariana, depois seguiu para Coimbra, onde concluiu o curso de Direito em 1782, aos 24 anos. Regressou para Minas Gerais em 1783 e foi fixar-se em Mariana. Casou-se em 1785 com Maria do Carmo Barradas. E o seu amigo íntimo, Tomás Antônio Gonzaga, foi seu padrinho de casamento. Então, Diogo Pereira Ribeiro, de Vasconcelos, era sobrinho do jovem advogado José Pereira Ribeiro, que a gente já havia citado. Na noite do dia 17 para o dia 18 de maio de 1789, jantavam em companhia do Dr. Diogo, os amigos Joaquim de Lima e Melo, o padre José de Oliveira, que era vigário de Cachoeira do Campo, e o doutor José Pereira Ribeiro, seu tio, quando o embuçado bateu em sua porta, mas não deu notícia da prisão de Tiradentes, no Rio, que aconteceu no dia 10 de maio. No dia seguinte, o doutor Diogo ele foi avisar, né, ao Tomás Antônio, ao Cláudio Manuel e ao próprio tenente-coronel Francisco de Paula, que já sabiam do ocorrido com Tiradentes. Diogo foi preso no dia 28 de maio pelo Visconde de Barbacena, mas habilmente soube se safar da situação e em 1792 seria ele eleito vereador e presidente da Câmara de Vila Rica. Outro implicado, Lucas Antônio Monteiro de Barros, natural de Congonhas, foi envolvido na devassa através da denúncia de Basílio de Brito, Malheiros do Lago, feita no dia 15 de abril de 1789. O Basílio percebeu o envolvimento do Lucas provavelmente no mês de março, pois no mês seguinte, Lucas viajaria para Portugal e lá iniciaria uma brilhante carreira na magistratura que culminaria na política do Império Brasileiro. Lucas era amigo íntimo de Inácio José de Alvarenga Peixoto e estivera em conversa com ele com Tiradentes em uma rua de Vila Rica em março de 1789, quando foi notado pelo delator, o Basílio de Brito, que se aproximou maliciosamente interessado na conversa. Lucas confidenciou ali naquele momento para o Basílio que sabia de mais coisas. O Claro José da Mota, que era sobrinho do padre Toledo, havia dito ao Lucas que assistiram a uma reunião entre o padre Luiz Vieira, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel, Tomás Gonzaga, Tiradentes e outras pessoas, no qual se tratou do levante. O Lucas seria procurado sem muita insistência pela devassa diante dessa denúncia, mas o motivo foi simples, o porquê de pouca insistência. Quando a devassa descobriu seu nome, ele já estava em Portugal instalado como juiz. E o seu depoimento, se acaso acontecesse, seria de pouca importância, e sua prisão seria, além de difícil de ser justificada, mostraria uma tremenda incúria do aparelho estatal português, que teria deixado aquele jovem iniciar-se na magistratura no mesmo ano em que conspirara contra a coroa portuguesa. Então são considerações que a gente faz aqui. Um outro nome também na região é Antônio João de Oliveira, que era congonhense. Ele nasceu por aqui em 1737, mas nessa época estava morando no arraial de São Gonçalo do Ibituruna, pela sua atividade, que ele era fazendeiro. Então ele tinha movimento lá em Ibituruna, próximo a São João del Rei, e também movimentos aqui na região de Congonhas. Ele sabia dos planos de sedição
e talvez fosse um daqueles 40 da comarca do Rio das Mortes. Ele foi denunciado pelo Reinaldo Manuel Domingos Monteiro em 29 de junho de 1789. Ele chegou a ser interrogado pelo desembargador, o Pedro José Araújo de Saldanha, em Vila Rica. Mas Antônio João, ele saiu-se espetacularmente ao trocar a data em que ouviu dizer sobre os projetos da conjura. Então, ele conseguiu se safar dessa situação. Na nossa região também circulavam outras pessoas que foram implicados na conjuração mineira. A gente pode destacar o tenente-coronel Francisco Paula de Freire de Andrada. Ele era casado com Isabel Querubina de Oliveira Maciel, filha do guarda-mor José Álvares Maciel, pai do inconfidente homônimo. Entre vários bens que possuía, o tenente-coronel ele era proprietário da fazenda Caldeirões, cuja sede ficava próxima à freguesia de Ouro Branco, como eu já havia mencionado anteriormente. Por essa razão, eles circulavam pela nossa região. O tenente Antônio Agostinho Lobo Leite Pereira, que vai suceder ao tenente-coronel Francisco de Paula Freire após a prisão deste, ele também já circulava na região e vai ser aquele fundador do núcleo familiar dos Lobo Leite Pereira na região de Soledade, Ouro Branco. O tenente Antônio Agostinho ele sabia do movimento, mas a devassa não aprofundou em seu nome e acabou o governador nomeando ele como sucessor do tenente-coronel Francisco de Paula aqui na região. Outro que transitava entre a comarca do Rio das Mortes e Vila Rica é Inácio José de Alvarenga Peixoto. O coronel é poeta, né? A gente sabe que ele é declarado a ele como sendo um proprietário da fazenda Paraupeba. Essa fazenda ela se localiza nas divisas limítrofes de Conselheiro Lafayette, Congonhas e São Brás do Suaçuí, às margens do rio Paraupeba. Mas há quem ainda conteste que essa fazenda pertenceu de fato ao coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto. Ainda cabe estudo sobre isso, com certeza. José Álvares Maciel, que era filho do José Álvares Maciel, que era o capitão-mor de Vila Rica, e de Juliana Francisca de Oliveira Leite, que é filha de Maximiliano de Oliveira Leite, outro implicado. O José Álvares Maciel Filho, ele era irmão de Isabel Querubina, que era casado com o tenente-coronel. Então, essa fazenda Caldeirões, no qual eles eram proprietários, extraía-se ouro nessa região, tinha ali um plantel de 92 escravos em média e mais de 50 bois. Então, era uma fazenda produtiva na extração aurífera e de grande movimentação estratégica da região. Outro ponto que a gente pode citar com mais clareza é a estalagem da Varginha do Lourenço. O João da Costa Rodrigues, que era natural de Vila Rica, ele era o proprietário da estalagem da Varginha do Lourenço. E na noite do dia 23 de dezembro de 1788, ele jantou em companhia dos hóspedes, o Tiradentes e o Antônio de Oliveira Lopes, quando ele foi informado sobre a pretensão de um levante na região. Então ele conversou em seguida com o capitão João Dias da Mota, depois com o padre Manuel Rodrigues da Costa e com Basílio de Brito Malheiros do Lago, que foi o único delator não inconfidente, e todas essas pessoas eram hóspedes naquele momento, naquela noite do 23 de dezembro, e vão saber das intenções, dos planos dos conjurados após a fala do Tiradentes ali na estalagem da Varginha. O Antônio de Oliveira Lopes, ele era agrimensor e ele pernoitou nessa estalagem, ao lado do Tiradentes. Então ele ao fazer o brinde à novidade, ele se considerou o 12º elemento da Revolução. Todos que ouviram a conversa, ficaram, ou aqueles que não ouviram, depois ficaram sabendo através do próprio dono, João da Costa Rodrigues, que passou a notícia adiante. E aí o Basílio de Britos, ele fez a denúncia. O João Dias da Mota é um fazendeiro que também circulava em nossa região, ele era natural de Vila Rica, mas residia na fazenda do Engenho do Campo, entre Carijós e a Igreja Nova, na região de Barbacena. Então, provavelmente, essa fazenda, chamada Engenho do Campo, ela seria aí próxima a Cristiano Ottoni e Carandaí, e ficava à beira do Caminho Novo.
O João Dias, ele retornava de Congonhas do Campo, com quem ele mantinha vários negócios aqui, quando ele se encontrou com o alferes Joaquim José da Silva Xavier, no Tiradentes, no sítio das Bananeiras, em Carijós, ou o sítio das Bandeirinhas, em fins de março de 1789. E aí seguiu viagem com o Tiradentes, que acabou hospedando na fazenda do João Dias, naquela viagem final que o Tiradentes fez para o Rio de Janeiro. Então, o João Dias ele era ouvinte do Tiradentes, lá na estalagem da Varginha também, naquela noite do dia 23 de dezembro. E foi outro denunciado pelo Basílio de Brito, que foi implicado na questão. Após a prisão do Tiradentes, no Rio de Janeiro, um fato ocorrido na região ele vai chamar a nossa atenção, que é a passagem do Vitoriano Gonçalves Veloso por aqui. Então, o alferes, compadre do coronel e fazendeiro Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o Vitoriano Gonçalves Veloso, ele era morador de Bichinho, próximo à atual cidade de Tiradentes. Ele foi denunciado por Inácio Corrêa Pamplona, pois teve uma participação decisiva na conjura. A ele, ao Vitoriano, coube levar a mensagem de Francisco Antônio de Oliveira Lopes ao tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrada e aos demais inconfidentes que encontrasse pelo caminho até Vila Rica, de que Tiradentes e Joaquim Silvério tinham sido presos e que o levante deveria iniciar-se logo, fosse como fosse. Então, nessa missão, deveria ele, o Vitoriano Veloso, ir de Prados até Vila Rica. Seu primeiro pernoite foi em Carijós, já a 80 quilômetros de Prados, após 10 horas de cavalgada. Na virada do dia 23 para 24 de maio, ele dormiu em Carijós, na casa do padre José Maria Fajardo de Assis, que também era inconfidente, a quem lhe revelou o bilhete que levava. Aí o padre Fajardo achou melhor rasgar o bilhete, pois seria comprometedor se Vitoriano fosse apanhado. Então, saindo no outro dia bem cedo, no dia 24, rumo à Vila Rica, o Vitoriano chegou a Ouro Branco, após 20 quilômetros de percurso, entre 9 e 10 horas da manhã, a tempo de almoçar com o padre Joaquim Barbosa. Ali seguiu viagem e no entroncamento entre as estradas de Cachoeira do Campo e Vila Rica, ele já viu passar preso o Tomás Antônio Gonzaga. Então o Vitoriano Veloso tentou ainda em vão encontrar com o tenente-coronel Francisco Paula Freire de Andrada, em Vila Rica, ou em sua fazenda aqui na região, a fazenda Caldeirões, na região da Bocaina. Como não encontrou, ele retornou, chegando a Ouro Branco, dormiu na casa do padre Manuel Pacheco Lopes, do dia 24 para o 25. No dia seguinte, bem cedo, passou pela casa novamente do padre Fajardo, em Carijós, e à noite chegou na fazenda Ponta do Morro, em Prados. Isso demonstra a importância estratégica da região, E também faz com que a gente observe que os clérigos da nossa região estavam em consonância com o movimento. Bom, a devassa já estava instalada e em seguida, num outro processo, os devassantes do Rio de Janeiro também chegam em nossa região. Eles vão chegar a Congonhas. Foi durante os festejos do Jubileu, que é devotado a Bom Jesus de Matozinhos, no dia 10 de setembro de 1789, chegou por aqui o desembargador José Pedro Machado Coelho Torres e o ouvidor Marcelino Pereira Cleto, enviados pelo vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza para inquirir e até prender os congonhenses possivelmente envolvidos na conjuração mineira, confrontando a devassa instaurada em maio de 1789 pelo governador da capitania de Minas, o Luiz Antônio Furtado de Castro do Rio e Mendonça, o Visconde de Barbacena, e eram suspeitos de terem conhecimento e participação nessa edição os congonhenses José Pereira Ribeiro, que era advogado, o seu sobrinho, também advogado, Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, e Lucas Antônio Monteiro de Barros, bacharel em Direito. Esse último já tinha viajado para Portugal e já tinha assumido os cargos no qual ele já havia prestado concurso. Então todos os três já tinham sido, de alguma forma, aliás, os dois primeiros já haviam sido inquiridos pelos devassantes, magistrados mineiros, e nada lhes foi imputado, desvencilhantes das acusações que lhe foram feitas. Porém, a testemunha Francisco José de Melo foi inquirida na hospedaria do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, sabendo que Francisco José ele era morador de Bichinho, na região de Tiradentes, e primo do coronel
Francisco Antônio de Oliveira Lopes, implicado na conjura. Francisco José estava em Congonhas durante as celebrações do jubileu e para pagar uma promessa. Esse fato demonstra que, mesmo após as prisões dos principais envolvidos, os devassantes estavam ainda preocupados em cercar o maior número possível de pessoas envolvidas. E os festejos do jubileu, como reúnem milhares de pessoas, era previsível que ali pudessem ser encontrados outros implicados. Bom, sobre a Operação Vendec e sua relação com Congonhas, aí merece uma curiosidade, um destaque curioso. Nós sabemos que o José Joaquim da Maia Barbalho, ele era estudante brasileiro, lá em Coimbra, contemporâneo de José Álvares Maciel. Em Montpellier, na França, ele, o José Joaquim, encontraria com os alunos brasileiros, os novatos Domingos Vidal e o José Mariano Leal. Em 1787, o José Joaquim da Maia Barbalho ele recebeu a missão de inconfidente que lhe teria sido dada por comerciantes cariocas, ou seja, contatar o embaixador dos Estados Unidos na França, Thomas Jefferson, sobre o possível apoio daquela nova república americana a uma tentativa de independência do Brasil. Então, o Maia começou os contatos através das cartas sob o pseudônimo de Vendec e, logo a seguir, repassou essas conversas aos seus amigos, o Domingos, o José Mariano Leal, ainda na França, e depois em Coimbra, a José Álvares Maciel. Falou sobre a promessa dos comerciantes franceses de uma possível ajuda com pelo menos 3 navios de suprimentos, porém, Maia, o José Joaquim da Maia, ele faleceu no início de 1788, vítima de uma tuberculose. Porém, como havia passado adiante as informações, estas informações chegaram ao Rio de Janeiro em meados de 1788. E aí, o que isso relaciona com Congonhas é que o José Joaquim era sobrinho de Tomás da Maia Brito, que durante mais de 40 anos coordenou as principais obras de construção do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos aqui em Congonhas. O seu pai, o pai do jovem estudante brasileiro, do José Joaquim, também trabalhou em Congonhas por um curto período. Ele era empreiteiro ao lado do irmão, o Tomás da Maia Brito. Então, o construtor e ermitão da Capela do Bom Jesus, Tomás da Maia Brito, teve um papel importante ao definir com Antônio Francisco Lisboa como seria a disposição do adro e onde ficariam as futuras estátuas dos 12 profetas a serem confeccionados pelo genial artista ouro-pretano, que seria contratado oficialmente para a execução dessa empreitada somente em 1796, pelo ermitão Vicente Freire de Andrade. Como esse tema ele é polêmico, cabe aqui destacar que, segundo Isolde Helena Brans Venturelli, em sua obra Profetas ou Conjurados, o ermitão Vicente Freire de Andrade seria primo do tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, que poderia ter influenciado Antônio Francisco Lisboa para deixar sinais simbólicos em suas esculturas em alusão aos principais conjurados mineiros. Essa tese, obviamente, não encontra nenhuma sustentação, e muito menos se provou que o ermitão do Santuário de Congonhas, o Vicente Freire de Andrade, fosse parente do tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, ou que tenha, de alguma forma, influenciado o mestre Lisboa na feitura dos 12 profetas. Então, esses 12 profetas, lá do lado da Basílica do Bom Jesus, eles foram esculpidos entre os anos de 1800 e 1805, por Aleijadinho. Segundo Isolde Helena, 11 profetas se relacionam com 11 conjurados, e somente um dos profetas se ligaria ao mestre Aleijadinho. Então, na visão da Isolde Helena, os profetas são uma transposição para o adro da mesma correlação de importância dentro da conjura de seus principais atores. Então, no seu livro Profetas ou Conjurados, a Isolde Helena ela assim relacionou. O profeta Isaías seria a representação de Domingos de Abreu Vieira. O profeta Jeremias seria a representação do conjurado Francisco de Paula Freire de Andrade. O profeta Abidias se relacionaria a José Álvares Maciel. O profeta Abacuque se relacionaria a Domingos Vidal Barbosa Lage. O profeta Naum estaria relacionado a Francisco Antônio de Oliveira Lopes. O profeta Ezequiel estaria relacionado ao inconfidente Luiz Vaz de Toledo Pisa. O profeta Baruque relacionado ao
Inconfidente Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, profeta Daniel a Tomás Antônio Gonzaga, profeta Oséias a Inácio José de Alvarenga Peixoto, o profeta Joel a Joaquim José da Silva Xavier e ao profeta Amós ao escultor Antônio Francisco Lisboa. Porém, na década de 1980, a tese de Isolde de Helena foi desconstruída por Fernando Jorge em sua obra O Aleijadinho. Fernando Jorge é um severo crítico de arte e derrubou a teoria da historiadora ao demonstrar que o mestre do barroco brasileiro se manteve fiel aos critérios artísticos do barroco utilizados na feitura das peças em pedra-sabão. Porém, mais recentemente, o escritor Rogério Silva Araújo publicou sua obra em fins de 2018, intitulada O Segredo dos 12 Profetas ou Um Extraordinário Livro de Coincidências, que nos remete a uma nova reflexão sobre a possibilidade de Aleijadinho ter imprimido em sua obra dos 12 Profetas mensagens em alusão ao movimento conjurado, no qual ele foi contemporâneo. De acordo com Rogério Araújo, sua leitura da obra barroca do lado da Basílica, aqui do Bom Jesus, em Congonhas, ficaria assim relacionada diante do que ele colocou em sua obra O Segredo dos 12 Profetas ou Um Extraordinário Livro de Coincidências. Vamos a elas. O profeta Isaías seria o inconfidente Joaquim José da Silva Xavier. O profeta Jeremias seria Cláudio Manuel da Costa. O profeta Baruque, Tomás Antônio Gonzaga. O profeta Ezequiel, Inácio José de Alvarenga Peixoto. O profeta Daniel, José Álvares Maciel. O profeta Oséias, capitão Maximiliano de Oliveira Leite. O profeta Abdias, ao tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrada. O profeta Abacuque, ao vigário Carlos Corrêa de Toledo. O profeta Jonas, ao padre José da Silva e Oliveira Rolim. Profeta Joel, a José de Sá Bittencourt. Profeta Naum, ao cônego Luiz Vieira da Silva. E o profeta Amós, aí sim a mesma coincidência com a Isolde Helena, o profeta Amós significaria a representação de Antônio Francisco Lisboa. Então, segundo o escritor Rogério Araújo, os 12 profetas em Congonhas, nos coloca diante de, no mínimo, um notável conjunto de coincidências. Salve a arte, né? Então, assim eu encerro a nossa participação, agradecendo a todos e espero que tenham gostado. Um forte abraço.